O valor de uma relação não é construído no vazio. Não começa no primeiro beijo, nem na primeira conversa. Começa muito antes, no que cada pessoa foi, no que escolheu viver e no que decidiu tolerar. Porque ninguém é produto do aqui e agora. Somos hoje o resultado de tudo o que aceitamos, de todas as escolhas que fizemos e das marcas que carregamos. O passado não é só lembrança, é currículo. Ele importa, ele pesa. E sim, ele deve ser avaliado com atenção, consideração e muitas vezes com rigor. Queremos agradecer a colaboração do nosso inscrito, Daniel Trajano, 4447. O vídeo de hoje para a comunidade foi inspirado em um comentário dele que chamou a atenção da direção do canal. Colabore com o nosso canal deixando no comentário temas que gostaria que fosse abordado aqui. Daniel, muito obrigado. Antes de começar, clique no primeiro comentário fixado e conheça o código da obsessão e tenha o controle da mente feminina e nunca mais seja humilhado por uma mulher na sua vida. Mas a sociedade moderna te empurra à ideia contrária. O que passou, passou. Não importa quem ela foi, importa quem ela é agora. Será mesmo? Se o passado não importasse, você confiaria num sócio que já quebrou 5 empresas? Você entregaria seu dinheiro a alguém que já declarou falência 2 vezes? Você confiaria sua vida a um piloto que já bateu o avião 3 vezes? No amor, é a mesma lógica. Histórico importa porque padrões se repetem. Nesse vídeo, você vai entender por que o passado molda o presente em qualquer relacionamento. Como avaliar sinais de alerta escondidos na história de alguém. E por que o homem estoico nunca ignora aquilo que a maioria prefere não ver. Prepare-se para uma conversa que muita gente evita, mas que pode salvar anos da sua vida. Sêneca dizia: nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde vai. Mas o que ele não disse, e que precisamos entender, é que a direção de alguém não se descobre só olhando para onde ela está agora, e sim para onde já navegou. Na vida real, o passado de uma pessoa é o mapa mais fiel para prever seu futuro. E não, isso não é preconceito, é padrão de comportamento. A psicologia comportamental mostra que 80% das nossas ações futuras são influenciadas por hábitos e decisões passadas. Padrões emocionais, crenças, valores, vícios, postura diante de conflitos, tudo isso é construído e reforçado ao longo do tempo. Exemplo simples: se uma pessoa tem um histórico de terminar relacionamentos por traição, isso não significa que sempre trairá no futuro, mas significa que ela já cruzou a linha moral que separa fidelidade de infidelidade, e o cérebro dela já aprendeu que essa barreira é atravessável. O erro do homem moderno, o homem de hoje, muitas vezes, ignora o passado de uma mulher em nome do amor, da compreensão ou da segunda chance. Ele se convence de que o agora é tudo o que importa. Mas o homem estoico sabe que o presente é apenas o capítulo mais recente de um livro já escrito. E que caráter não se reinventa do nada, ele é moldado e testado ao longo dos anos. A armadilha do discurso moderno. O discurso contemporâneo tenta vender a ideia de que julgar o passado é errado. Mas perceba, ninguém deixa de avaliar histórico em áreas críticas. Empresas verificam antecedentes antes de contratar. Bancos analisam seu histórico antes de liberar crédito. Até para alugar um imóvel, pedem referências. E quando o assunto é relacionamento, que envolve emoção, patrimônio, tempo e até sua saúde emocional, de repente você deveria fechar os olhos? Isso não é romantismo, é ingenuidade. O olhar estoico Epicteto ensinava: primeiro observe, depois confie. Essa observação não é só sobre o presente, é sobre todo o percurso que aquela pessoa fez até chegar a você. Para o homem estoico, o passado é dado objetivo, o presente é a narrativa que ela escolhe contar.
O futuro é a projeção baseada nesses dois fatores, e é aqui que a postura firme entra. Não se trata de condenar o passado, mas de entender se ele é compatível com o seu futuro. Nos próximos minutos, você saberá quais são os 7 sinais ocultos no passado de uma mulher que o homem estoico sempre observa e como interpretar cada um com clareza, sem cair na armadilha da emoção ou do discurso pronto. 1. Histórico de relacionamentos curtos e intensos. Quando alguém pula de relacionamento em relacionamento, especialmente aqueles que começam explosivos e terminam rápido, isso revela instabilidade emocional e baixa tolerância ao tédio ou à rotina. O que significa? Essa pessoa pode ser movida pela novidade e pelo drama, e não pela construção de vínculo real. Postura estoica. Não se deixe seduzir apenas pela intensidade inicial. Valorize consistência acima de paixão súbita. 2. Terminações conflituosas e sem autorresponsabilidade. Se ela sempre descreve os ex como loucos, tóxicos ou problemáticos e nunca assume parte na dinâmica, isso indica que ela não consegue reconhecer os próprios erros e tende a repetir padrões. O que significa? Sem reflexão sobre o passado, não há mudança verdadeira no futuro. Postura estoica. Escute a história, mas observe se existe autocrítica. A ausência dela é sinal de alerta. 3. Histórico de traição, mesmo que justificada. A traição passada não garante que acontecerá novamente, mas revela que o código moral dela já foi quebrado. O cérebro aprende que é possível atravessar essa barreira e sobreviver socialmente. O que significa? Se ela não fez trabalho real de mudança, as chances de repetição são maiores. Postura estoica. Não se iluda com a justificativa. Foque na capacidade de assumir responsabilidade e mudar o padrão. 4. Ciclo constante de amizades com ex-parceiros. Manter contato frequente e íntimo com vários ex revela apego a passados não resolvidos e possível instabilidade nos limites emocionais. O que significa? Dificuldade em fechar capítulos e seguir adiante, algo que pode gerar insegurança e conflitos futuros. Postura estoica. Não entre em competição silenciosa. Defina se esse cenário é aceitável antes de se envolver. 5. Envolvimento em círculos sociais caóticos. O ambiente molda a pessoa. Se ela vive cercada de amizades instáveis, dramas constantes e pessoas com hábitos destrutivos, isso afeta diretamente o relacionamento. O que significa? Risco de influência negativa e conflitos recorrentes. Postura estoica. Observe o círculo dela como um reflexo das escolhas dela. 6. Padrão de dependência financeira ou emocional. Histórico de sempre, depender de alguém para sustento ou validação emocional mostra falta de autonomia. O que significa? Relacionamentos podem se tornar um contrato de manutenção, não de amor. Postura estoica. Homem de valor não é salvador emocional, nem patrocinador de estilo de vida. 7. Reescrita seletiva da própria história. Quando ela muda detalhes ou omite partes importantes do passado, tentando criar uma narrativa perfeita, é sinal de que há medo de julgamento ou algo a esconder. O que significa? Possível manipulação da verdade e falta de transparência. Postura estoica. Confiança se constrói com consistência, não com histórias bem contadas. O homem estoico entende que o passado não é sentença, mas é evidência. Evidência que deve ser avaliada com frieza e lógica, sem cair na emoção ou na pressão social para aceitar tudo. O passado não é apenas uma sequência de datas e eventos. É um mapa, e todo mapa mostra caminhos, escolhas, desvios e repetições. O homem estoico entende que o presente é importante, mas o passado é o melhor indicador de padrões futuros.
Isso não significa viver preso ao que já aconteceu. Significa avaliar com rigor quem entra na sua vida. A ilusão moderna. Muita gente hoje repete: passado não importa, o que importa é o agora. Essa frase pode soar bonita, mas é perigosa, porque fecha os olhos para sinais que já estão gritando. Se uma pessoa repetiu comportamentos destrutivos por anos, qual a chance de ela mudar sem esforço real e consciente? Baixa, muito baixa. O papel do homem centrado. O homem que vive segundo princípios estoicos não busca controlar o passado de ninguém, mas ele decide com base nele. Ele pergunta: essa história é compatível com o futuro que quero? Essa pessoa demonstra aprendizado ou apenas arrependimento superficial? Existe consistência entre discurso e ação? Se a resposta não satisfaz, ele se afasta, sem drama, sem ódio, sem tentar mudar ninguém. Por que isso incomoda? Porque vivemos numa cultura que romantiza aceitar tudo como prova de amor. Mas aceitar tudo sem filtro não é amor. É negligência com o próprio valor. Epicteto já dizia: primeiro, diga a si mesmo quem você quer ser. Depois, faça o que precisa ser feito. Se você quer um relacionamento saudável, precisa escolher com quem constrói. E essa escolha passa pela análise do histórico. Reflexão final. Não é julgamento, é seleção. Não é preconceito, é preservação. Não é rigidez, é clareza sobre o que você aceita. O homem estoico não se deixa levar pela pressão social ou pela carência. Ele sabe que a mulher certa fortalece seu caminho e não repete padrões que o enfraquecem. Se tem uma coisa que você precisa levar daqui, é isso. O homem de valor não se submete a testes, jogos ou ameaças emocionais. E lembre-se, não é sobre mudar a mulher, é sobre manter-se inabalável. Você não controla o que ela faz, mas controla como você responde. Comenta agora: eu sou o limite que ninguém ultrapassa. Essa frase é o seu compromisso público com a sua própria firmeza. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, comente e se inscreva. Ative o sino força, clareza, postura. Você é o dono do seu valor, e quem não respeita isso não merece estar ao seu lado. Nos vemos no próximo vídeo.